Eu traí a minha mulher, e isso partiu-me. Chamo-me Vítor, tenho 42 anos, sou funcionário de escritório em Coimbra, casado há 15 anos, 2 filhos, uma vida organizada como uma pilha de papéis bem arquivados. Mas naquela noite, tudo mudou. Não foi um impulso súbito, não. Era uma fenda que crescia em mim há anos, um sussurro que eu abafava com "está tudo bem" e sorrisos forçados. Naquela noite, disse amo-te à minha mulher, como sempre, enquanto pousava a chávena de café na mesa da cozinha. 1 hora depois, peguei no casaco, murmurei um vago "vou apanhar ar" e saí. Ela não desconfiou de nada. Eu, porém, sabia exatamente para onde os meus passos me levavam. Lá fora, o ar de outubro era fresco, quase cortante. Coimbra brilhava sob os candeeiros, as ruas da Alta serpenteando como veias. Caminhei depressa, o coração a bater forte, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Tinha medo, mas não o suficiente para voltar atrás. Há meses que me perdia em pensamentos proibidos, desejos que não ousava nomear. Imagens de homens, olhares cruzados na rua, arrepios que afastava, dizendo a mim mesmo que não era eu, que ia passar. Mas não passava. Crescia, como uma onda que acaba por levar tudo. Eu tinha encontrado o sítio na internet, um site discreto, mensagens trocadas em segredo no telemóvel, tarde da noite, quando todos dormiam. Uma morada numa rua estreita, longe do Mondego, onde os turistas passeiam. A rua estava deserta, ladeada por muros de pedra que pareciam guardar segredos. Empurrei a porta de um pequeno hotel, um daqueles lugares onde ninguém faz perguntas. O recepcionista, um homem de uns 50 anos com um bigode grisalho, entregou-me uma chave sem sequer levantar os olhos. Quarto 12, primeiro andar, pagamento adiantado. Paguei em dinheiro, as notas amarrotadas na minha mão trêmula. Ao subir as escadas, cada degrau parecia gritar, volta para casa. Mas eu não podia. Não depois de tantos anos a mentir a mim mesmo, a dizer que estava feliz, que tinha tudo o que precisava. À porta do quarto, hesitei. O telemóvel vibrou no bolso. Uma mensagem: estou aqui. Era ele. Gonçalo. Conhecemo-nos naquele site, trocámos algumas palavras, nada mais. Ele escreveu-me que era como eu, casado, confuso, à procura de algo sem saber o quê. Entendemo-nos sem falar muito. Abri a porta. Ele estava lá, de pé junto à janela, uma silhueta escura contra as cortinas fechadas. Nada de grandes conversas, nem apresentações desnecessárias. Olhámo-nos, e nos olhos dele vi o mesmo medo, o mesmo desejo. Falámos, primeiro. Das nossas vidas, do que fugíamos. A voz dele era calma, um pouco rouca, com um sotaque alentejano. Contou-me que estava em Coimbra por trabalho, que voltava no dia seguinte. Eu falei da minha mulher, dos filhos, daquela rotina que me sufocava sem que eu soubesse porquê. As palavras saíam atrapalhadas, mas eram verdadeiras. Depois, ele aproximou-se. O meu coração batia tão forte que pensei que ia parar. Quando a mão dele tocou a minha, senti tudo desabar, não só a minha vida, mas tudo o que construíra para me esconder. Não era só um gesto. Era como mergulhar numa verdade que sempre fugi. Beijámo-nos, e senti um calor, uma liberdade que nunca conhecera. Não era apenas um momento roubado, era finalmente eu, sem máscara. Cada instante era elétrico, cada respiração uma confissão. Eu tinha cruzado uma linha, e não queria voltar atrás. Quando tudo acabou, ficámos em silêncio. Não eram precisas palavras. Tinha medo, sim, mas sentia-me vivo. Verdadeiramente vivo. Ele olhou para mim, com um sorriso triste, e disse: vais voltar para casa, não vais? Assenti com a cabeça. Peguei no casaco, saí, e o ar frio atingiu-me como uma bufetada. Ao regressar, caminhei devagar, as ruas de Coimbra desfocadas como um cenário. Em casa, a minha mulher via televisão, com risadas gravadas ao fundo. Onde foste? Perguntou, sem esperar resposta. Só caminhar, murmurei, com a garganta apertada. Sentei-me ao lado dela, o corpo presente, mas a mente noutro lugar. Fingi que nada mudara. Mas, no fundo, sabia, nada seria igual. Naquela noite, abri uma porta, e ela nunca mais se fecharia. Nos dias que se seguiram, mergulhei na minha rotina como se ela pudesse salvar-me. Acordava às 6h30, engolia um café quente em 2 goles, apanhava o comboio até ao escritório em Coimbra. Datilografava relatórios, respondia a e-mails, brincava com os colegas sobre o jogo de futebol da véspera. Em casa, mantinha as aparências, jantar em família, conversas sobre os trabalhos de casa dos miúdos, risos forçados com as histórias da escola. Mas tudo isso era vazio.
A minha mente fugia constantemente, regressando àquela noite no quarto do hotel. Revivia cada instante, cada gesto, cada palavra sussurrada. Era como uma melodia que não conseguia parar de ouvir, por mais que tapasse os ouvidos. Repetia para mim mesmo que fora uma asneira, um deslize, um momento de fraqueza. Não volta a acontecer, Vítor, recompõe-te, dizia eu ao barbear-me de manhã, encarando o meu reflexo no espelho. Mas esse reflexo já não me parecia o mesmo. Havia algo novo nos meus olhos, uma centelha que não podia ignorar. Estava a mentir-me, e sabia-o. Não fora apenas um erro. Fora uma porta aberta para uma verdade que enterrara durante demasiado tempo. Uma verdade que me dava arrepios, não só de medo, mas de uma liberdade que nunca ousara tocar antes. A culpa pesava-me como um fardo nos ombros. À mesa, quando a minha mulher me passava o prato de bacalhau, sentia um nó na garganta. Ela falava do trabalho, da reunião de pais na escola, e eu acenava com a cabeça, um sorriso colado no rosto. Mas por dentro, era uma tempestade. Perguntava-me se ela notava algo, se o meu silêncio era demasiado pesado, se os meus gestos eram demasiado rígidos. Cada amo-te que lhe dizia queimava-me a língua. Não porque deixasse de a amar, amava-a, à minha maneira, por tudo o que construíramos juntos. Mas porque carregava aquele segredo, aquele momento em que fora outra pessoa, alguém verdadeiro. No trabalho, não era melhor. Dava por mim a divagar, a fixar o ecrã sem ver nada. Uma vez, um colega deu-me uma palmada no ombro. Vítor, onde estás, homem? Balbuciei uma desculpa, mas sentia as faces a arder. Temia que alguém pudesse ler-me, que um olhar demasiado prolongado traísse o que escondia. Então, forçava-me a falar alto, a rir, a ser o Vítor de antes. Mas quanto mais desempenhava esse papel, mais me sentia apertado. Como se a minha vida fosse um fato pequeno demais, a rasgar-se nas costuras. O pior eram os momentos a sós. No comboio, com os auscultadores nos ouvidos, deixava os pensamentos vaguear. Pensava no Gonçalo, na voz dele, na forma como me olhou. Dava por mim a verificar o telemóvel, esperando uma mensagem, embora tivéssemos jurado não voltar a contactar-nos. Nada. Só silêncio. E, no entanto, esse silêncio era mais ruidoso que tudo. Levava-me de volta àquela noite, à sensação de ser finalmente eu, sem filtros, sem vergonha. Dizia a mim mesmo que podia parar tudo, voltar atrás, ser o homem que todos esperavam. Mas, no fundo, sabia que era impossível. Aquela liberdade, eu provara-a. E tinha um sabor que nunca esqueceria. Todas as noites, ao chegar a casa, seguia o mesmo ritual, um sorriso, um tudo bem, à minha mulher, um abraço aos miúdos. Mas, a cada noite, a mentira crescia. Perguntava-me quanto tempo aguentaria. Quanto tempo até tudo desabar. Porque o verdadeiro conflito era esse, não só o medo de que descobrissem a verdade, mas o medo do que eu faria com ela. Continuaria a esconder-me. Ou ousaria ser o homem que intervira, apenas por uma noite, mas que se recusava a desaparecer. Sentia o meu casamento desmoronar-se como areia entre os dedos. Sem gritos, sem portas a bater, apenas um silêncio que se instalava, pesado, sufocante. A minha mulher e eu vivíamos lado a lado, mas já não juntos. De manhã, saía para o trabalho em Coimbra sem uma palavra, apenas um aceno vago. Ela fazia o mesmo, absorvida pelas suas rotinas, os seus dossiês, os filhos. Trocávamos frases curtas, práticas, compraste pão, ou é preciso levar os miúdos à natação. O amor, aquele que juráramos proteger, evaporara-se sem que dessemos por isso. Tínhamos mudado para Aveiro há alguns meses, por causa do trabalho dela. Nova cidade, nova casa, mas nada mudara. Pelo contrário, o afastamento de Coimbra, dos meus pontos de referência, tornava tudo mais opressivo. Passava os dias a teclar números, a atender clientes ao telefone, mas os meus pensamentos estavam noutro lugar, presos a um segredo que guardava a 7 chaves. Cada sorriso que forçava para ela, cada abraço aos filhos, era como interpretar um papel numa peça cujas falas já esquecera. Queria falar-lhe, contar tudo, mas as palavras ficavam presas, como um nó na garganta. As semanas passavam, e a distância crescia. Já não partilhávamos nada, nem os pequenos nadas do dia a dia. Antes, ríamos juntos das traquinices dos miúdos, planeávamos fins de semana simples, talvez uma tarde na Ria de Aveiro. Agora, era cada um por si. Ela ficava até tarde no escritório, eu demorava-me em relatórios inúteis para não chegar cedo a casa. Os filhos sentiam algo, viam nos seus olhares. A minha filha, de 8 anos, fazia perguntas: por que estás sempre cansado, papá? O meu filho, mais velho, calava-se, mas observava-me, como se tentasse entender. Numa noite, em Aveiro, tudo mudou.
Era uma terça-feira, chovia, uma chuva miúda que batia leve nas janelas. Os filhos já estavam na cama. Estávamos na cozinha, ela e eu, a arrumar os restos do jantar. Ela pousou um prato, olhou-me e, com uma voz calma, quase resignada, disse: Vítor, não podemos continuar assim. Assenti, sem conseguir responder. Sabia que ela tinha razão. Falámos, pouco, talvez 10 minutos. Sem acusações, sem lágrimas, só palavras simples. Concordámos, tínhamos de nos separar. Ela sugeriu que organizássemos tudo para os filhos, para que fosse suave. Concordei, com o coração apertado, mas ao mesmo tempo aliviado. Era como cortar uma corda gasta, prestes a romper. Nos meses seguintes, pusemos tudo em ordem. Encontramos um advogado, dividimos papéis, contas, responsabilidades. Aluguei um pequeno apartamento em Aveiro, perto, para ficar próximo dos filhos. No dia em que assinei o pedido de divórcio, estava sozinho num escritório cinzento, diante de uma mulher de fato que falava num tom neutro. Assinei, e foi tudo. Sem grandes cenas, sem gritos. Apenas uma caneta a raspar no papel, e a minha vida a mudar para sempre. Mas aquele segredo, eu ainda o carregava. Não dissera nada à minha mulher. Nem uma palavra sobre aquela noite em Coimbra, sobre aquele homem, sobre o que descobrira em mim. Em cada encontro para organizar a guarda dos filhos, em cada troca de mensagens sobre horários, perguntava-me se ela suspeitava de algo. Os olhos dela, por vezes, procuravam os meus, como se quisessem fazer uma pergunta sem ousar. Eu desviava o olhar. Achava que era melhor assim, que ela não precisava de saber. Mas, no fundo, aquele silêncio consumia-me. Separava-me dela, dos filhos, de mim mesmo. Vivia com uma verdade que não ousava enfrentar, e cada dia ela pesava um pouco mais. O divórcio estava assinado, as caixas desfeitas no meu pequeno apartamento em Aveiro, mas o verdadeiro choque veio da minha família. Pensei que estariam lá, que compreenderiam, ou pelo menos que me ouviriam. Enganei-me. Em Viseu, onde cresci, onde cada Natal e cada verão eram passados em casa dos meus pais, o ambiente mudou. Tornei-me estranho, aquele que é olhado com uma mistura de pena e censura. O meu segredo sobre aquela noite em Coimbra permanecia trancado em mim, mas o julgamento deles estava lá, pesado, cortante. Tudo começou com um telefonema da minha mãe, uma semana após a separação. A voz dela era fria, diferente do habitual. Vítor, como é que pudeste abandonar a tua família assim? Não esperou pela minha resposta. Continuou, recordando tudo o que os meus pais fizeram por mim, os sacrifícios, os domingos a levar-me ao futebol, as poupanças para os meus estudos. E tu, deitas tudo a perder porquê? Tentei falar, dizer que era complicado, que o casamento já não funcionava, mas ela cortou-me. Tinhas uma mulher boa, filhos. Não era suficiente. O meu pai, esse, quase não falou. Apenas um resmungo ao telefone, seguido de: desiludiste-nos a todos. Fui a Viseu um mês depois, para o aniversário da minha irmã mais velha. Esperava que as coisas acalmassem, que pudéssemos conversar. Mas, mal passei a porta, senti os olhares. A minha irmã, Lourdes, recebeu-me com um sorriso forçado, que depressa deu lugar a perguntas afiadas. Então, agora estás sozinho? Era isso que querias? O meu irmão, Rui, foi mais direto. Durante o jantar, entre 2 golos de vinho, disparou: pensaste nos miúdos, ao menos? Ou só pensaste em ti? As palavras tiraram-me o ar. Balbuciei algo sobre estarmos a fazer o melhor para os filhos, mas sou falso, até para mim. Ninguém insistiu, mas o silêncio que se seguiu foi pior que tudo. Os almoços de família, aqueles momentos em que ríamos à volta de um bolo de maçã, tornaram-se provações. Em cada encontro, sentia os murmúrios. A minha tia, sempre faladora, lançava frases com duplo sentido: é preciso assumir as escolhas, Vítor, mas às vezes perguntamos-nos porquê. Os meus primos desviavam-se do assunto, mudavam de conversa mal eu tentava explicar-me. Até os meus sobrinhos, que antes me saltavam para o colo, mantinham-se afastados, como se lhes tivessem dito para terem cuidado. Eu era agora o tipo de quem se fala em voz baixa, o que estragou o casamento, o que abandonou as responsabilidades. Defendia-me como podia. Um dia, disse ao Rui: achas que isto é fácil? Que escolhi isto por diversão. Ele olhou-me, encolheu os ombros e respondeu: tinhas tudo, pá. Tudo. Aquelas palavras perseguiram-me. Porque, de certa forma, ele tinha razão. Tinha uma mulher, filhos, uma vida estável. Mas não via o que me consumia, o que eu não ousava dizer. O segredo que carregava afastava-me deles ainda mais que o divórcio. Queria gritar a verdade,
contar-lhes que descobrira uma parte de mim que não podia mais ignorar. Mas, todas as vezes, calava-me. O medo de uma rejeição ainda maior paralisava-me. Cada viagem de regresso de Viseu a Aveiro era um tormento. No comboio, via as paisagens passarem, os campos, as aldeias, e perguntava-me onde era o meu lugar. Os meus pais ligavam-me menos. As mensagens para a Lourdes ficavam dias sem resposta. O Rui mandava-me mensagens secas, só para os aniversários dos miúdos. Tentava manter-me forte, dizer a mim mesmo que o problema era deles, não meu. Mas os julgamentos deles colavam-se a mim, como uma etiqueta que não conseguia arrancar. Estava só, mais só do que nunca, e o peso da desilusão deles fazia-me vergar um pouco mais a cada dia. O silêncio estava a matar-me aos poucos. Cada dia, carregava aquele segredo como um saco demasiado pesado, e já não aguentava. Numa noite, após um dia banal no trabalho, sentei-me no meu apartamento em Aveiro, com o telemóvel na mão. Era tarde, quase 10 da noite, e lá fora, a cidade estava calma, apenas o som distante dos carros. Fixei o ecrã, o nome da minha ex-mulher ali. Repetira 1000 vezes na cabeça o que queria dizer, mas os dedos tremiam. Respirei fundo e carreguei em ligar. Tinha de sair. Quando ela atendeu, a voz era suave, cansada. Vítor. Está tudo bem. Senti o coração a bater forte. Não havia volta atrás. Comecei, atrapalhado, com as palavras a atropelarem-se. Preciso de falar contigo. É importante. E então, tudo saiu. Contei-lhe daquela noite em Coimbra, do encontro numa rua discreta, do homem que seguia até um quarto de hotel. Falei do que senti, da verdade sobre mim que descobrira, dos desejos que sempre reprimira. Não escondi nada, nem o medo, nem a vergonha que me perseguiram. Do outro lado, silêncio. Depois, um soluço abafado. Ela chorava, baixo, sem raiva. Por que me contas isto agora? Murmurou. Respondi que não podia mais mentir, que lhe devia a verdade. Ela desligou após um obrigada quase inaudível, e senti um vazio imenso. No dia seguinte, reuni coragem para falar com os filhos. Estavam em casa da mãe, mas combinámos que eu passasse a tarde com eles. A minha filha, de 8 anos, estava cheia de energia, a contar-me dos desenhos dela. O meu filho, de 11, mais calmo, organizava as cartas de Pokémon. Estávamos num jardim, sentados num banco, com o vento fresco do outono a fazer voar as folhas. Procurei palavras simples, adequadas. Sabem, às vezes, os adultos descobrem coisas sobre si próprios, coisas que não entendiam antes. Expliquei à minha filha que o papá gostava de alguém de uma forma que ela compreenderia mais tarde, e ao meu filho, disse que conhecera um homem que me fez ver quem eu era de verdade. Eles ouviram, sérios. A minha filha franziu o sobrolho e perguntou, mas ainda gostas de nós, não é? Assenti, com a garganta apertada. Mais do que tudo. O meu filho não disse nada, mas pousou a mão na minha, por um segundo. Foi o suficiente. Mas a minha família em Viseu, essa era outra história. Já sentira a frieza deles, os julgamentos após o divórcio. Então, num fim de semana, fui lá para contar tudo. Esperava que entendessem, nem que fosse um pouco. Comecei pela minha mãe, por telefone, porque não tinha coragem de encarar. Mãe, preciso de te explicar porque é que tudo mudou. Contei-lhe daquela noite, do que sempre escondi, de quem eu era. Ela cortou-me, para, Vítor. Não quero ouvir isso. O meu pai limitou-se a resmungar, escolheste destruir tudo. Os meus irmãos foram piores. A Lourdes, a minha irmã, mandou-me uma mensagem seca, pensaste nos teus filhos antes de fazeres isso. O Rui, o meu irmão, nem respondeu à minha chamada. Nos almoços de família seguintes, aqueles a que ainda me convidavam, havia silêncios gelados. A minha tia atirou uma vez, fomos-te criados para seres melhor que isso. Cada palavra era como uma bufetada. Ainda assim, apesar da rejeição deles, algo em mim aliviara. Pela primeira vez, não tinha nada a esconder. Mantinha-me de pé, mesmo que doesse. Disse a verdade, à minha mulher, aos meus filhos, à minha família. A raiva deles, a distância, magoava-me, mas já não me sufocava. Derrubara o muro do silêncio, e, embora o preço fosse alto, respirava, finalmente. Os meses que se seguiram fizeram-me acreditar que perdera tudo. A minha família em Viseu mal me falava, e cada dia sem eles abria um vazio maior. Mas numa noite, enquanto separava faturas no meu pequeno apartamento em Aveiro, o telemóvel vibrou. Era a minha ex-mulher, Clara. Pensei que fosse algo prático, sobre os filhos ou horários. Não era. Vítor, podemos conversar.
A voz dela era calma, sem rancor. Falámos muito, talvez 1 hora. Sem acusações, só palavras serenas. Ela disse que não compreendia tudo o que eu lhe contara, mas que a verdade, por mais dura que fosse, era melhor que o silêncio. Preciso de tempo, mas quero que estejamos cá para os miúdos. Senti um calor no peito, como se um peso se desfizesse. Falámos dos filhos, de como organizar os fins de semana, as férias. Não era perfeito, mas era um começo, um fio que voltávamos a tecer, devagar. Os filhos surpreenderam-me. Num sábado, levei-os a um jardim em Aveiro. A minha filha, Inês, corria por todo o lado, apanhando folhas de outono. De repente, parou, virou-se para mim e saltou-me para os braços. És sempre o meu papá, não és? Murmurou. Abracei-a com força, sem conseguir responder de imediato. O meu filho, Vasco, era mais reservado, sempre agarrado ao telemóvel. Mas naquela noite, ao voltar para casa da mãe, enviou-me uma mensagem: gosto de ti na mesma, papá. Aquelas palavras, tão simples, fizeram-me subir as lágrimas. Respondi eu também, filho, e fiquei a olhar para o ecrã, emocionado. Eles não entendiam tudo, mas abriam-me uma porta. Uma manhã, uma mensagem inesperada fez o telemóvel vibrar. Era o Gonçalo, o homem de Coimbra, aquele que pensei nunca mais ver. Olá, Vítor, estou melhor, mudei de vida. Ainda penso em ti. O meu coração deu um salto. Trocámos algumas mensagens, cautelosas no início, depois mais longas. Ele vivia agora em Lisboa, também deixara o casamento. Propôs que nos víssemos, só para um café. Hesitei, mas algo em mim dizia para ir. Apanhei um comboio para Lisboa num sábado, com o estômago apertado. Encontrámo-nos num café perto do Tejo, sob um céu cinzento. Falámos horas, sobre as nossas vidas, o que atravessáramos desde aquela noite. Ele contou-me o seu caminho, as dúvidas, a nova liberdade. Eu falei-lhe dos filhos, da Clara, da família que me virava às costas. Ele ouvia, acenava com a cabeça, e pela primeira vez senti-me ouvido. Ao despedir-nos, ele abraçou-me, um gesto simples, mas forte. Senti uma faísca, algo que podia crescer, desta vez sem mentiras. Nessa noite, ao voltar para Aveiro, recebi uma mensagem da Clara: fico contente por estares a seguir em frente. Todos fazemos o nosso melhor. Fixei aquelas palavras, comovido. Respondi: obrigado, Clara. Não sabes o que isso significa. Os dedos tremiam-me ao escrever. Não era só uma troca de palavras, era uma mão estendida, uma chance de construir algo novo, mesmo que frágil. Não sabia o que o Gonçalo e eu seríamos. Um café, um abraço, não era uma promessa. A minha família em Viseu continuava distante. Talvez um dia entendessem, talvez não. Mas, pela primeira vez, sentia-me inteiro. Deixara de me esconder, de fingir. Aquele segredo que me consumira, eu colocara-o à luz do dia. E, mesmo que o caminho à minha frente fosse incerto, mesmo que ainda tropeçasse, eu avançava. Não era muito, mas era tudo. Era suficiente.